14. Segunda Crônicas 7, 14, o versículo conhecido de todos nós. Alguns sabem de cor e salteado esse versículo. Segunda Crônicas 7, 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha paz, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez nesse púlpito, Pai amado, para pregar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha a nos direcionar, nos conduzir, que o Senhor venha nos usar e que nós possamos diminuir, Pai amado. Cada vez mais, Pai, o Senhor venha crescer abundantemente nas nossas vidas, Pai. O Senhor seja a estrela desse lugar. No nome de Jesus, o Senhor venha ministrar os corações de cada um aqui nessa noite, para que saiamos daqui, Pai amado, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Glória a Deus. Essa palavra já é bem conhecida, mas Deus quis que eu pregasse essa palavra nessa noite. Nos dias de hoje, está sendo difícil adorar a Deus como devemos. Às vezes, o dia nos impede de fazer a nossa adoração, por causa das lutas, das provas, e por isso não lemos a palavra, não oramos, não jejuamos, e não buscamos a Deus como devemos buscar. Temos que orar, jejuar, ler a palavra, e viver em retidão e em comunhão com Deus. E é isso que Ele quer, porque Ele quer nos abençoar, nos ajudar, e nos livrar do caminho ruim, e nos abençoar. Basta nós buscarmos. Salomão clamava a Deus pelo povo, orava e fazia petições, buscava a Deus para que Deus olhasse para aquele povo que era pálido, tinha suas dificuldades, seus delícias, assim como o nosso pastor faz por essa igreja, pelas nossas vidas nos dias de hoje. E Salomão, na sua sabedoria, quando terminou o templo e dedicou a Deus, Deus falou com ele a respeito do povo, e foi o que Deus disse no versículo 14 de 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então nós temos que orar a Deus, buscar a face de Deus, se humilhar perante Deus, desviar dos maus caminhos. Aí sim, Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai olhar para nós como Ele olhou lá no Salmo 139, quando eu abri o culto. Porque Ele conhece cada necessidade sua e minha. Não foi o que diz Salmo 139? Ele te conhece ao seu deitar, ao seu levantar, Ele conhece as suas pisadas, Ele conhece os seus pensamentos e o seu coração. Então nós temos que praticar essa palavra de 2 Crônicas 7,14 nas nossas vidas, para que ela frutifique em nós e para que ela dê frutos para outras vidas. E eu tenho já aqui o primeiro ponto dessa pregação, dessa noite, que eu tenho que dar mais uma corridinha. O primeiro ponto é: Deus também quer isso para a nossa vida hoje.
E de que forma nós podemos também buscar isso para a nossa vida? Deus quer isso para a nossa vida, porque Ele pediu para aquele povo. E de que forma podemos também buscar isso para nós? Devemos nos humilhar perante o nosso Deus, nos colocar diante dEle para que Ele nos exalte e nos livre de todo o mal que nos serve, para que sejamos achados por Ele. E não devemos olhar as situações em que estamos, mas devemos olhar para o alto e ver em quem confiamos, que é maior do que qualquer problema e situação. Às vezes nós olhamos para a situação, olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade, em vez de nós orarmos, entregarmos ao nosso Deus, ao invés de nós irmos lá jejuarmos, em vez de nós irmos lá buscar a resposta de Deus, a presença de Deus para nossas vidas, nós não fazemos isso. Às vezes nós deixamos a situação, a dificuldade dominar a nossa vida. Deixamos com que o problema seja maior do que a nossa oração ao nosso Deus. Deixamos que o problema seja maior do que o nosso próprio Deus na nossa vida. E não compreendemos, e não entendemos que nós temos um Deus que nos conhece, que entende, e que sabe que nós, se buscarmos a Ele, se humilharmos a Ele, se orarmos a Ele, Ele vai nos ouvir, e vai compreender, e vai entender, e vai te dar a resposta para a sua vida, para a minha vida. E é isso que nós temos que fazer. Não devemos nos esquecer. Sabemos que como seres humanos, como homens no dia a dia, na dificuldade do dia, às vezes não nos esquecemos de alguns detalhes de que Deus pode fazer na nossa vida. E às vezes o problema que estamos passando nos deixa paralisados e não conseguimos entender que Deus pode fazer algo acontecer diante dessa situação, diante desse problema. Então nós temos que confiar nesse Deus, colocar Ele adiante de tudo na nossa vida, para que possamos alcançar a bem-aventurança dele, para que possamos alcançar o milagre dele para a nossa vida, para que possamos alcançar o amor dele por nós. Mas nós temos que confiar, nós temos que lembrar de que Ele nos conhece, nós temos que lembrar de que Ele sabe o seu pensamento agora. Qual é o seu pensamento? Ele sabe. Nós temos que lembrar disso. Por isso temos sempre que reportar lá no Salmo 139. É um capítulo e uns versículos lá que ele toca no nosso coração, fala fortemente a nossa vida. Então nós devemos continuar caminhando, buscando e confiarmos e olharmos para Deus, não para as situações que estão nos oprimindo. Amém? Glória a Deus. Segundo, devemos invocar em oração. Jeremias 29, 11, 12, 13 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e um mistério. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei.
Amém? Então Deus aqui já nos conduz em Jeremias. Como devemos invocá-lo? Em oração. Como devemos buscá-lo? Em oração. Porque Ele tem planos de bênção, planos de paz, planos de vitória para cada um de nós. Por isso Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Ele quer que nós o invocamos. Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós façamos da nossa vida uma vida plena na presença dEle. Porque só através dEle, nós iremos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória. Só através dEle será sarada a nossa terra. Só através dEle. Se a sua terra está ruim, está com problema, entregue na mão do Senhor. Coloque nas mãos dEle. Nós vamos pregar isso sempre, enquanto nós estivermos vivos. E se eu puder ter a oportunidade de falar essa palavra para vocês, eu vou falar. Entregue nas mãos dEle. Coloque nas mãos dEle. Essas são as nossas orações que nós fazemos aqui. São as nossas petições que nós fazemos lá na nossa casa. Pode estar difícil. Aquele povo estava passando uma situação difícil. Mas Deus falou para eles: se humilhem, busca a minha face, converta dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei vocês. E às vezes nós colocamos primeiro a dificuldade na frente. Aí enfraquece o coração, a mente, o corpo. Desanima, perde o sentido da vida. E não deixa Deus agir. Não olhe para a dificuldade. Não deixe a dificuldade te impedir de chegar a Deus. Não desanime. Continue. Deus quer sarar a sua fé. Deus quer sarar a sua vida. Deus quer sarar o seu casamento. Deus quer sarar seu filho. Deus quer sarar a sua enfermidade. Deus quer sarar. Deixa Ele te sarar. Coloque nas mãos dEle, que Ele vai te sarar. Invoque a Ele. Nós estamos ficando dispersos por causa das dificuldades do dia a dia. Mas não podemos deixar essas situações nos impedir de invocar o nome do nosso Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que alimentou um povo por 40 anos, um Deus que sustentou o povo por 40 anos no deserto, sem precisar lavar a terra, sem precisar fazer nada. Será que nós não conseguimos ver que Ele pode fazer na nossa vida? Será que nós não conseguimos enxergar o quanto poderoso é esse Deus? O que Ele não pode fazer em mim e em você, se nós invocá-lo, se nós obedecermos?
se nós nos humilharmos perante Ele. Quantos milagres Deus tem feito, nós temos visto e ouvido dos milagres que Deus tem feito nessa igreja. E no meio do seu povo, pela sua grandeza e pelo seu imenso amor por nós. Não desanime, meus irmãos. Às vezes eu falo até por mim, quando eu falo algumas coisas, eu falo por mim. E às vezes a gente vive situações que o inimigo quer que nós ficamos paralisados. Ficamos paralisados, sem fazer nada. Sem abrir a boca. Mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que está lá querendo escutar a sua voz. Querendo escutar seu grito. Querendo escutar da sua boca. E é o que Ele faz. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma situações difíceis em situações fáceis. Basta nós crermos. Você está esperando algo de Deus? Está demorando para você, para mim, mas para Deus tem o tempo certo, tem o momento certo, tem a hora certa. Não desanime por causa disso. Porque não desanime. O momento de Deus não chegou para a sua vida, para a minha vida. Eu tenho promessas de 25 anos atrás que não se cumpriu ainda na minha vida. Que Deus prometeu. Mas vai se cumprir. Como o pastor pegou aqui um dia, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Você não morrerá enquanto essa promessa não se cumprir, porque Ele não é um Deus mentiroso, Ele não é um Deus falso, Ele não é um Deus enganador, Ele é um Deus verdadeiro, fiel, Ele é um Deus justo. Espere no Senhor. Amém? Terceiro, olha lá, devemos confiar nas promessas e no que Deus pode fazer por nós. Daniel 3,14 falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citada, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não o adorarem, sereis lançados na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que você poderá vos livrar das minhas mãos? E responderam eles: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não fica sabendo, olha a confiança desses homens, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Olha a confiança desses homens. Como eu disse há pouco, não deixe a dificuldade te impedir de chegar ao teu Deus. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego fizeram. Eles não se acovardaram diante da situação, da dificuldade, da luta que eles estavam enfrentando ali. Eles não se acovardaram. Mas eles falaram por Ele:
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha e do fogo ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Confiança, firmeza, de que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Qual é a sua fornalha hoje? Qual é o fogo que está querendo te queimar hoje? Não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Com toda certeza que eu tenho e confiança que eu tenho nisso. Quarto, clamar a Deus em todo o tempo. Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. Clamar a Deus é um momento de adoração que necessitamos ter com o Senhor. É ter confiança. É temer ao Senhor e conhecê-lo. Saber da sua vontade. Obedecer às suas vontades. Sendo Ele o Criador, e crer que é um Deus poderoso, forte, que realmente pode todas as coisas, sem nenhuma exceção. Não duvide. Não duvide. Quando eu falo aqui sem nenhuma exceção, é sem nenhuma exceção. Nem. Basta você confiar. Confie plenamente em Deus e em sua proteção. E sobretudo, busque-o em todo instante, em todo o momento. Nós falamos muito isso aqui. Buscar a Deus em todo momento. No seu serviço, na sua casa, no trânsito, na escola, aonde você estiver, não se preocupe, busque a Deus. Se você não pode orar, com certeza no seu trabalho, você não pode orar em voz alta, você não pode clamar a Deus em voz alta, mas você ora a Deus em espírito, em todo o tempo, que Ele vai te ouvir. Ele não vai deixar de te ouvir lá no seu trabalho, lá na sua escola, na rua, no trânsito, na sua casa. Ore a Deus em todo o instante, em todo o tempo. E enfim, tenha intimidade com Ele, sempre. Porque se você, isso é lógico, se você ora a Deus em todo instante, em todo momento, em toda hora, você cria um vínculo de intimidade com esse Deus. Um vínculo de intimidade. E você vai querer falar com Ele em todos os momentos da sua vida. Não vai ser a dificuldade que vai te impedir de falar com Ele. Não vai ser o seu problema que vai te impedir de falar com Ele. Tenha intimidade com esse Deus. Pois só na intimidade Ele nos revelará a sua vontade para a nossa vida. Olha que maravilhoso. Na intimidade com Deus, pergunta para o pastor Zé Roberto, converse com ele. Às vezes esse assunto que nós não temos muito tempo de conversar com ele, mas se você tiver, conversa com ele. Ele ora 4 horas por dia. Você fala para mim, você acha que ele não tem intimidade?
o nível de intimidade que esse homem tem com Deus. Que quando Deus fala alguma coisa para ele, ele está atento aqui, ó. Bateu aqui, ele já subiu para cá, já desceu para cá. De tanta intimidade que ele tem com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Como eu falei no último culto, eu falei, às vezes nós não vamos conseguir orar 4 horas, 2 horas, 5 horas como ele orou, ou como ele ora todo o tempo. Mas vamos orar a Deus 20, 30, 1 hora, 15 minutos, todos os dias, em todos os momentos. Vamos criar esse vínculo. É um vínculo que nós estamos criando com o nosso Criador. Não é com qualquer um, é com o nosso Criador. É o que quer fazer o bem para nós, é o que quer sarar a nossa terra. É esse Deus que nós temos que criar esse vínculo de intimidade. E criar intimidade com Deus é bênção para cada um de nós. Porque você vai rapidamente entender o propósito dele para a sua vida. É ligeiro, é no estralo, você vai compreender. Você não vai ficar murmurando. Na hora que da dificuldade, na hora que estiver achando, né? Nós, tempo nosso, né? Tempo de Deus e tempo nosso. No nosso tempo está demorando. Já passou 2 anos. Eu tenho uma causa da justiça, já tem 2 anos. 2 anos e 5 meses. E eu preciso que essa causa saia. Mas é no tempo de Deus. Deus já prometeu que vai sair. Deus já falou que vai dar. Ele falou, eu vou te dar. Ele falou para mim. Eu tenho convicção disso. Só que é no tempo dele, não é no meu tempo. É a vontade dele, não é a minha vontade. E eu falo para ele, Senhor, eu estou esperando. Igual hoje eu estava com ele, Pai, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu oro. O pastor Roberto falou que eu posso orar todos os dias, posso pedir todos os momentos. E está na Bíblia também, pedir, eu vou já dar. Não é pedir uma vez só, nem 2. É pedir sempre que você lembrar, você pedir. E eu peço para ele. Sempre que eu estou nas minhas orações, eu falo, Senhor, não esquece da minha causa lá na justiça não, papai. Não esquece de mim não. Eu estou precisando. Então eu estou lá, estamos lá clamando, buscando a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Confiar nele, de que ele vai fazer por nós. A Bíblia nos revela vários relatos de homens que tinham intimidade com Deus. Como Abraão, Davi, Elias, Paulo, João. Todos esses homens tinham intimidade. Se eu for relatar cada coisa que Deus fez na vida de cada um deles, não dá tempo. Mas Deus fez maravilhas na vida desses homens. Deus cuidou, Deus supriu, Deus sustentou, Deus prosperou, Deus livrou de cadeias. Porque tiveram intimidade com Deus. Eram íntimos. Se achegavam a Deus. E Deus os ouviu. Amém? 2 Crônicas 7,14. Comprometa-se com Deus. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha paz e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos comprometermos, como eu falei para vocês, e chamar a existência do nosso Deus na nossa vida, se nós humilharmos perante Ele e orarmos ao Senhor todos os dias, buscarmos a face dEle e se desfiar dos maus caminhos, se fizermos este compromisso com o Senhor, Ele nos ouvirá lá do céu e perdoará o nosso pecado, limpará as nossas mãos, sarará a nossa vida e nos fará herança sua.
para contemplar a sua grandeza, o teu poder e o teu amor para com as nossas vidas. Você quer alcançar as bênçãos do Senhor? Invoque-o, busque-o, comprometa-se com Deus e tenha intimidade com Ele. Assim viveremos a essência de Deus, porque Ele é maravilhoso em nossas vidas e sempre está dando oportunidade para recomeçarmos a cada manhã e viver uma vida de santidade com Ele. Você quer viver as bênçãos de Jesus na sua vida? Ele tem planos de paz, de bem, e quer te dar esperança. E esperança de um futuro de bênçãos e vitória na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua família, no seu casamento. Amados, não desista. Continue buscando. Insista, chore nos pés do Senhor, que Ele te ouvirá e te fará vitorioso. Ele quer ter comunhão conosco, assim como Ele teve com Daniel, um servo fiel que orava 3 vezes ao dia. E quando ele foi levado para a cova, Deus o livrou. Amém? Glória a Deus. E eu concluo essa palavra dizendo que se você buscar a Deus na sua essência, o título da mensagem é Buscando a Deus na sua essência. Se você buscar a Deus na sua essência, se você se humilhar, se você invocá-lo e se confiar nas promessas dele para a sua vida, e se você chamar a Deus e se você se comprometer com Deus, acontecerá um milagre na sua vida, e Ele sarará a tua terra e a tua casa, no nome de Jesus.